Muita gente não conhece a história que eu vou contar, de uma vicinal que existe na nossa zona rural. Eu ainda era criança, mas consigo me lembrar de uma velha jardineira transportando o pessoal, já rumo ao bairro dos Grisos, Iguatemi, Palmital. Existe uma estrada que liga Jaú ao distrito de Potunduva. Mas essa estrada faz muito mais do que unir dois lugares. Ela une histórias, sonhos, famílias e esperança. E carrega o nome de um homem que transformou um ônibus em instrumento de solidariedade. O que ele gostava mesmo era de estar em cima dirigindo um ônibus. A vida dele era o distrito. Moradores do distrito, sobretudo naquela época, tínhamos Zé Maria como pai. Sempre foi um cara trabalhador, honesto, sofredor também, porque com chuva naquelas estradas ruins, poeira, mas nunca reclamava, sempre rindo, sempre atendendo bem. Sabe, sempre tinha amigos, sempre tinha gente ligada nele. O pai, eu acredito que foi na nossa cidade um pioneiro no transporte. Tava nele a bondade, tava nele fazer sem ver a quem mesmo. E ele só fazia, sem interesse. Ele sabia que precisava do dinheiro, mas ele não trabalhava por dinheiro. Sempre cabia mais um. Não tenho dinheiro para pagar a passagem, pode entrar, vamos. José Maria Verdini, o homem que fez da estrada um caminho para o futuro. Uma história sobre pessoas, estradas e pertencimento. É o que você confere a partir de agora em mais um episódio da série Jaú por Suas Ruas. José Maria nasceu em 10 de maio de 1943. Filho de Pércio Verdini e Teresa Romano Verdini, aprendeu desde cedo que trabalho e honestidade caminham juntos. Zé Maria nasceu num sítio Santo Antônio e, segundo a minha sogra, fazia um frio e aquele coitadinho não tinha um sapatinho para pôr, certo? Aí eles venderam o sítio, que era de todo mundo, não era só do meu sogro, né? E vieram para cá, compraram aí na Quintino Bocaiúva, 901, começaram a padaria. Começou em 48, se não me engano, 48. E meu pai, ali o Zé Maria ainda era pequeno, mas já ajudava, não era possível ali. E a padaria deu muito certo. Em casa, meu pai sempre punha a gente para trabalhar, ninguém ficava de folga ali. Eles faziam o pão. Zé Maria, meu sogro, o tio Oreste, e um pão assim, recomendado por todos, muito bom. A senhora lembra dele ajudando os seus pais na padaria? Bastante, todo dia. Acordava de madrugada, 3 horas, e ele ia lá na padaria mesmo trabalhar. Era o braço direito do meu pai. Eu e o Zé Maria, por exemplo, nós ajudávamos na padaria.
sem prejudicar a frequência ao grupo escolar, porque nós estudamos no grupo escolar Major Prado. E depois nós fomos para o Colégio São Norberto, onde a gente foi fazer o ginásio e continuar os estudos, né? Além de ser muito responsável, José Maria Verdini era muito amoroso com os pais, irmão e amigo dedicado. Ele era preocupado e a minha mãe era muito preocupada com ele. A minha mãe assim se dedicava, Zé, você já comeu? Zé isso, Zé aquilo, sabe? Então ela cuidava muito dele e ele também retribuía todo esse amor para ela e para o meu pai também. Ele andava de bicicleta, eu andava também, ele partilhava as coisas dele comigo. Almoçávamos todos juntos, né? Então tinha aquela macarronada e minha mãe fazia um molho de macarrão muito gostoso. Então ele falava para mim, pega os pãozinhos e coloca molho. Né? Então eu e ele, nós comíamos muito. Às vezes minha mãe chegava e ela falava, mas o que aconteceu aqui? Era porque nós tínhamos, então era esse contato assim gostoso, sabe? Ele era atencioso comigo, carinhoso, sabe? Ele levava eu passear com ele, era brincalhão. Ele levava a gente durante a semana à noite para tomar sorvete no Pereira, né? Então ele falava assim, pede pro pai a Kombi, nós vamos tomar sorvete. Então eu pedia, era eu que pedia às vezes a Lúcia, mas eu lembro de pedir pro meu pai deixava. Só que depois ele trazia a gente e saía com a Kombi. Era durante a semana, meu pai não queria, porque no dia seguinte tinha que levantar cedo e tal. Mas era uma coisa assim muito divertida, um contato assim muito bom. Porque meu irmão, que eu lembro dele, ele era uma pessoa assim que gostava de conversar, sabe? Uma pessoa falante, gostava, sabe? Gostava de desenvolver uma conversa, de ter uma conversa. E era uma boa prosa. Desde pequeno. E a gente sempre cresceu nesse ambiente de muita harmonia. Saíam umas brigas, não vou falar que não saíam, mas era uma coisa gostosa. Foi uma infância muito boa. A gente era bem unido. Ele era bonito, todo mundo, sabe? As mocinhas da época ficavam encantadas com ele. Mas ele era muito respeitador. Zé Maria foi meu amigo, amigo mesmo, foi uma pessoa que eu estimei muito. O Zé Maria Verdini eu conheci ele em 1957, 58. Morava num sítio aí, aqui pertinho, e ele vinha entregar pão para o pai dele. Ele era menininho, seu Pércio, e aí a gente ficou amigo, né? Ele levava o pão de Jaú até a Airosa numa perua Kombi. E a gente ia esperar ele de manhã cedo para comprar o pão na beira da estrada aqui. Mas aos 18 anos, José Maria Verdini interrompeu o convívio familiar e a ajuda que dava na padaria e foi para a recém-inaugurada capital federal realizar um sonho, servir ao Exército. Ele foi incorporado ao Batalhão da Guarda Presidencial, unidade responsável pela segurança da Presidência da República e pelos principais cerimoniais militares de Brasília. Ele foi para Brasília no dia 2 de janeiro de 1962. Foi uma escolha dele, foi uma opção dele. Eu até posso falar a você que eu acho que meu pai depois voltou a falar com o comandante para liberar ele do Exército. Mas o comandante falou para o meu pai, mas foi uma opção dele. A gente só vai entender depois, acho que um pouco mais tarde. Acho que meu irmão queria um pouco viajar, conhecer os lugares, conhecer outras paisagens. No Exército foi uma oportunidade, porque
praticamente ele já era um motorista e ele gostava da manutenção do caminhonete, gostava, você sabe? Então, eu acho que lá em Brasília, ele também acompanhou muito da manutenção nos caminhões do Exército, você sabe? Porque eu acho que era uma coisa que ele gostava realmente. De volta a Jaú, José Maria Vergini não queria mais saber de ajudar nos afazeres internos da padaria. O que ele queria mesmo era estar nas ruas, atendendo a população. Diariamente, ele levava os pães para o distrito e, na volta, trazia as pessoas. Nascia assim o primeiro transporte coletivo de Potunduva. Aquela população falava: Zé Maria, você traz uma galinha para mim? Você leva isso aqui para mim? Zé Maria, você traz isso? Zé Maria, quando você vier de Jaú para cá, você me traz isso? Zé Maria, você me leva para lá? Zé Maria, você me dá uma carona? Zé Maria falou: para, já sei o que eu vou fazer. Minha família continua com a padaria e vou começar a fazer transporte de pessoas. Antes dele teve uma outra família, mas ficou por ali. Ele deu sequência a isso. E aí começou o transporte. Começou a crescer o número de pessoas que vinham com ele e se comprou uma jardineira. Quando ele conseguiu esse ônibus que era da Orquestra Continental, ele montou uma empresa individual no nome dele, feliz, muito feliz, claro, né? Aí fez o trabalho do jeito que só ele sabia fazer. Ele levava os estudantes, ele fazia tudo. Os estudantes todos vinham aqui pegar o ônibus de noite, era muito bonito. Aí ele conseguiu, junto com meu sogro, comprar um outro ônibus, aí que montou a Frei Galvão, né? Que aí é a Freitur. Então ele sempre muito devoto a Frei Galvão, muito interessante isso. Por onde ele passava, ele deixava o abençoado do Frei Galvão. E até hoje todos aqui somos muito devotos a Frei Galvão. Ele está aí do seu lado aí, ó. Não é muito interessante um jovem montando uma empresa, colocando o nome de Frei Galvão, né? Então, você vê, tudo tá ligado, né? Essa paixão dele, ele querer dar certo, ele querer ajudar. Além da devoção a Frei Galvão, José Maria Vergini também fez questão de deixar registrado em cada ônibus que adquiria uma paixão de quando ele era criança, os gibis. Assim, os super-heróis saíram dos livros para dar nome aos veículos que ele ia comprando. Ele tinha no quarto do meu tio Oreste uma caixa de gibi. Olha, eu lembro que a gente lia o Fantasma. Então, por isso que tem esses nomes: Cavaleiro Negro, Mandrake, Flash Gordon, Fantasma. E hoje ainda o pessoal que foi pro Play Center, que foi pra sei aonde aí, eles ainda falam dos nomes dos ônibus. Mas José Maria fez mais do que transportar passageiros. Ele construiu pontes entre as pessoas. José Maria Vergini é o responsável por integrar o distrito de Potunduva à cidade de Jaú. Antes dele, todas as relações comerciais e sociais de Potunduva eram com Pederneiras e passavam aqui pela estrada de ferro. Potunduva já pertencia a Jaú, mas não era um hábito as pessoas virem para Jaú. As pessoas, quando precisavam comprar alguma coisa para a sua vida ou negociar, ia para Pederneiras. Por causa de quê? Por causa da estação de Airosa Galvão. As pessoas saía do distrito, ia para o bairro Airosa Galvão, a pé, no meio do mato, chegava lá, pegava o trem, ia para Pederneiras. Quando voltavam, comprava lá em Pederneira uma passagem de trem para Airosa Galvão, descia na colônia da FEPASA, onde tinham 17 residências, onde moravam pessoas da FEPASA, não é?
E ali desciam e com as suas compras, com seus negócios, voltava para Potunduva a pé. E Zé Maria, empreendedor, ele entendeu que isso era muito melhor, além de vender os pães, trazer essa realidade do envolvimento do distrito de Potunduva para Jaú. Então Zé Maria traz Jaú para dentro da história do distrito. E isso é positivo demais, porque isso fez com que nós, potunduvenses e jauenses, passássemos a entender o que é a nossa história. É como um filho que volta para a casa da mãe. Porque eu vou dar de exemplo. Embora eu seja jauense, nascido no distrito de Potunduva e também jauense, eu só conheci a cidade de Jaú quando eu tinha 6, 7, 8, 9 anos de idade, eu e todo mundo de lá. Porque nós não tínhamos como vir. Não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha cavalo. O cavalo que tinha era num sítio, não vinha para cá. Não tinha transporte, tinha um trem que levava para Pederneiras, mas falava, esse trem não ia para Jaú. Lógico, o trem também ia para Jaú, mas não era hábito, não era cultural, não era habitual alguém vir para Jaú. Gradativamente, Potunduva foi deixando a relação comercial que tinha com Pederneiras e enfatizando essa relação comercial com Jaú. E é bom porque ela acaba, como ela já pertencia a Jaú, ela acaba se integrando de fato a quem de direito, que era o município de Jaú. José Maria não cobrava apenas passagens, ele colecionava amigos. E naqueles ônibus cabia de tudo: produtos, esperanças e principalmente pessoas. Ele era um transporte bem coloquial, era um transporte bem humano, era um transporte bem povão. Um motorista alegre, contente, que conversava com todo mundo. A gente não tinha condução naquela época aqui, então a condução nossa era o ônibus do Zé Maria Verdini que passava aí. Ainda era estrada de terra, né? Era uma estrada difícil e ele todos os dias ele estava lá. Um pouco atrasado, um pouco... mas ele estava lá. Ele chegava aqui, aí nós já estávamos casados, já aqui, com uma lista. E ele ia comprar tudo, por isso que o ônibus dele nunca teve horário. Porque ele era um motorista, ele era um cobrador quando não tinha as crianças, ele era um mecânico, tudo ele era. Então, o ônibus que se acha, depois de comprar tudo, como é que chegava, né? Era sempre atrasado. Mas ele procurava atender todo mundo. Então ninguém achava ruim disso aí. Porque ele servia muito bem o povo, e o povo, se atrasasse o horário, estava nem aí. Tava tudo bem. Mas ele era uma figura muito importante, muito importante. Pelo amor de Deus, aqui era uma transportadora, porque a janela do ônibus se abria e entrava craibo, entrava saco de cimento. Quando esse não chegava até aqui, aí você subia a Quintino, que a gente subia a Quintino, né? Subia, aí tinha a Casa São Luís, acho que é do lado direito, e a Maitina era do lado esquerdo. A Maitina era subindo do lado esquerdo, aí parava lá se punha o que tivesse ali, né? Vamos supor, o que os caras tinham já combinado com ele, porque o dono da mercadoria não estava ali. Então era só o pedido que vinha pro pai, para ele passar lá e catar, que já estava certo lá na Maitina ou na Casa São Luís, aí parava, catava as coisas e seguia a viagem. Ali dentro, ali era saco de cimento, era saco de cal, então até aquele tempo, né? Não é que o ônibus corria, ele não corria, era estrada de terra, não tinha como correr, mas a poeira entrava e virava aquele... Nossa Senhora! O centro estava evoluindo aos poucos, precisava de material, não tinha aqui material, ele trazia para as pessoas começar a fazer sua casinha. Então, ele era uma pessoa que só se doava por bem das pessoas. Uma senhora já dos Castelã, que disse que estava na Itália, falou que lembrava do pai, porque o pai, ela pedia sair
A mãe dela pedia para ela, ela vinha na porteira esperar o ônibus, pedia para o Zé Maria buscar o ovo, buscar na Irosa ou aqui em Jaú, né, no caso, né, para onde ele estivesse indo, que trazia para ela no sítio de volta, né? Então, o trato dele era maravilhoso. O ponto era sair lá do mercado, mas parava na padaria dele aqui. O Zé Maria fazia cada paragata de lanche desse tamanho, assim, de pão com mortandela, e guiando e vindo, ia na oficina dele, na garagem dele. O Zé Maria era o homem que eu admirava de ver, sabe, de ver o jeito que aquele homem foi. De quando eu conheci até os últimos dias dele, ele era do mesmo jeito. Era uma pessoa que dava inveja a muita gente, viu? Meu pai fazia compra em Jaú, lá no Turati, na Quintino. Ele parava o ônibus, ele pegava a compra do meu pai, ponhava no ônibus, chegava aqui na casa do meu pai ia pegar a compra e falava, não, senhor Narciso, deixa que eu tiro. Ele levava a compra do meu pai na despensa da casa do meu pai. Então é um cara que marcou muito na nossa vida. No clube ali era madeira, né? Aquela madeira lá veio tudo no ônibus. Do Clube Real? Do clube, ele trazia os pedreiros cedo, no ônibus, já na primeira viagem já vinha os pedreiros, que era da prefeitura, e depois já vinha trazendo, passava na Quintino, carregava um pouco de madeira e vinha trazendo. Verdade. Quando eu vinha da escola, e no ônibus do Zé Maria não cabia gente de jeito nenhum. Eu era pequenininho, molecão, né, pequeno, e não dava para abrir a porta. Algumas vezes ele me tirou eu do ônibus pro vidro, jogando eu do lado ali. Eu te juro por Deus que isso é a história. O Zé Maria erguendo eu e pondo pelo vidro do ônibus. Por sinal, era um ônibus Chevrolet, tipo um caminhão, a gabina era do caminhão, o motor do caminhão assim, adaptado para um ônibus, e deu uma portinha assim. Com aquele monte de gente que tinha, não dava para abrir. Como é que eu ia passar, né? Então, ele já me pegava, pequeno, ele me jogava por vidro. E ele falava, o Brancalhão já desceu. Com aquele jeito dele. Desceu não, né? Ele me jogou fora. Mas era festa, né? Aquilo foi coisa, mas não foi uma vez, viu? Algumas. E essa era a recordação gostosa que eu tinha por causa disso. Eu me lembro que ele tinha uma prática de segurar o dinheiro no vão do dedo, assim, ficava aquele feixe de dinheiro, tudo trocado. Ele ficava com uma mão dirigindo e com a outra, aquele pacote de dinheiro no vão do dedo, assim. Nunca esqueço disso. Eu vi gente com 2, 3 frangos amarrados, levava, montava no ônibus e levava. Quem hoje vai deixar, né, no tempo dele, um porco? Eu cheguei a ver gente levando um porco, uma leitoa, uma coisa viva dentro do ônibus. Eu cheguei a ver, então eu falo para você que ele aceitava tudo isso. E tinha um lema do Zé Maria: o ônibus não cabia mais nem um mosquito. Por favor, gente, um passinho para trás. Vai ter muita gente que na hora que vem vai lembrar que eu falei e estava lá dentro e ouvia isso. Um passinho para trás, mas não tinha jeito. O Zé Maria era essa pessoa. Era tudo, era o cabrito do que ia lá dentro, era a galinha que ia ser vendida, era tudo, era lá dentro do ônibus, porque nem porta-mala, depois que veio a história do porta-mala, não existia nessa época a história, nesses ônibus, a história do porta-mala, né? Que nem antigamente mesmo não vinha em cima, né? Mas nesse tempo já que eu estou contando, não tinha aquelas grades mais, era dentro mesmo, porque era um ônibus circular onde não tinha o bagageiro, então era tudo dentro. De noite, Zé Maria, ele abria a janela. O que foi? O fulano morreu, preciso de um caixão. Ele ia buscar o caixão. Se tinha alguém vindo a pé pela estrada, porque naquela época não se tinha carro, ou era carroça, ou você tinha que vir a pé. E tinha muitos sítios pequenos. E eu lembro de comentarem que ele parava o ônibus, falava para as pessoas, sobe que eu levo vocês e depois eu trago. Não precisa pagar. Sei lá quantos anos atrás, então os ônibus do distrito têm um motor na frente. E para você passar pro lado do motorista, fica um motor e eu ia sentadinha ali.
Então eu via tudo, eu via as pessoas subindo, eu via ele cobrando a passagem, eu via ele deixando de cobrar a passagem. Mesmo em estrada de terra, que a gente lembra muito dessa estrada de terra, porque na descida, era uma descida de terra perigosíssima, eu acho. Assim, no meu ponto de vista, era perigosíssima aquela descida. E a gente tinha bastante medo dela, mas ele ia, passava lá que a gente nem percebia. Né? O pontilhão, antes de ter esse cruzamento que nós temos aqui ligando o bairro da Nova Jaú, tinha um pontilhão. E aí toda vez que eu estava sentadinha ali no motor do ônibus, ele falava, abaixa a cabeça. E eu abaixava a cabeça. Era muito legal, era muito legal. E eu amava quando eu era criança passar nas 7 pontos. Dava um friozinho na barriga. Imagina, as mães falavam assim, vamos filho, olha o ônibus. A jardineira do Zé Maria, vup, 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 7 vezes. Pobre que nem eu, não tinha tobogã, nem sabia o que era parque de diversão. Olha as aventuras, olha. Então o ônibus do Zé Maria, filho, era até um parque de diversão. O ônibus do Zé Maria, a vida do Zé Maria, o empreendimento do Zé Maria era o ponto de encontro da comunidade, pessoas que iam trabalhar. Ele tinha um ônibus, ele tinha o apelido de Terrão, um ônibus comprido, ele era meio torto. E tinha um pontilhão ali, onde quase em frente ao Jaú Serve ali, na rodovia ali, tinha um pontilhão. E o pontilhão era meio estreito, né? E ele tinha tanta prática, tanto jeito de passar naquele pontilhão, que ele passava com a frente do ônibus de um meio esgueiado para não pegar a traseira, porque a traseira pegava, se fosse outro motorista, não passava. Ele passava e passava em todas, assim. Eu falava para ele, Zé Maria, mas você vai arrancar a traseira do ônibus. Ele falava, não, já foi. Mas ele tinha aquele cuidado, ele era prático no volante, o homem era espetacular. Né? Viagem vai, viagem vem. Ao longo de mais de 30 anos, José Maria Verdini desenvolveu uma grande história de amor e respeito aos moradores do distrito. E ele era amado por todo o povo de Potunduva. Ele foi uma das pessoas que batalhou muito pela Airosa Galvão, pelo distrito de Potunduva. Ele poderia ter os defeitos que ele tivesse, tá? Mas assim, com relação às pessoas da Airosa, as pessoas do caminho da vicinal, ele sempre ajudou. Nossa, tivemos muita diversão. Poxa vida, jogar bilhar, ia nesses bailes, a gente sentava na mesa ali, ficava à vontade tomando cerveja, dando risada. E era isso aí a vida, né? Ele participava de festas, ele participava das quermesses, ele participava de bola, circo, vivia o distrito. De tomar café na casa, de bater papo, de dormir. Aí ele contratou alguém para ser esses motoristas, ele visitava a casa, ele almoçava na casa, ele passava finais de semana lá. Então, era uma pessoa muito querida. Ele virou família de cada um de nós. À tarde aqui, ó, ele chegava na boca da noite, naqueles dias compridos, chegava, descia do ônibus aí, a turma estava no campo jogando bola, ele já pulava do ônibus, largava aberto, saía correndo, entrava no campo, jogava bola até escurecer com a turma. Aqui no distrito? Aí no distrito, é divertido. Era bom zagueiro, chutava bem, Zé Maria. E no boxe também, viu? Boxe? Lutador de boxe. Lá, o Zé Maria investiu, comprou terras, fez casas, alugou casas, deu dignidade, porque muitas vezes as pessoas não tinham onde morar. Zé Maria alugava, ele vendia por preço mais barato ou alugava essas casas dele por um preço muito mais acessível. Então, quem não vai amar um homem que olhava para nós com total respeito? Por isso que ele era querido. Na época dele aqui, ele chegou a ter 32 aluguel. 32 aluguelzinhos ele teve aqui. O senhor que construía as casas para ele? Eu construía para ele. Tinha ano que eu entrava ano e saía ano trabalhando para ele, entende? Jaú, na casa dele e tudo. Ele comprou uma chácara na Airosa, uma gracinha de chácara, né, filho? E ele fez um monte de corredor com um monte de casinha.
porque ele trazia todo esse povo do Pernambuco que veio, era ele que trazia. Aí era com mandrake. E ele deixava todo mundo morar nas casinhas. De graça. E nós era muito amigos. Toda tarde nós estávamos juntos. Como que era o Zé Maria como patrão? Patrão e amigo, mesma coisa. Entende? Tanto ele respeitava a gente, como a gente respeitava ele. Entendeu? Era patrão e amigo. E durante esse convívio, José Maria se envolveu em muitas aventuras, algumas hilárias para aquela época. Veio um circo de um chileno aí, o circo não ia embora, que não tinha como sair daqui. E foi acabando, acabou comida, acabou tudo aí. Aí não ia embora, falido. O Zé Maria, cheguei no ônibus e falei, Zé Maria, vamos dar uma luta naquele circo lá? Chegamos no circo, anunciou, Bastião e Zé Maria ia lutar. Porque ele baixou a irosa inteira para ver a briga. Vocês dois lutando boxe? Eu não lutava, o Zé Maria, o primeiro soco que ele me deu, ele jogou eu 5 metros longe. Levantei, falei, não sabia se eu corria ou eu ia do lado dele. Ele bobeou, eu dei de mão, com a mão aberta, foi os 2 olhos dele. Olha o resultado, ele olhava naquele pau no mastro do circo, olhava no mastro do circo, não sabia se era eu ou era o mastro. Quando ele olhava pro lado do mastro, eu tomo nos olhos dele, foi. E quem ganhou a luta? Quem ganhou a luta? Empatou. Aí, vocês combinaram, então? Combinaram, mas só um soco que ele me deu, jogou eu com 5 metros longe, você acha que nós combinou? Aí, o que aconteceu? O circo assim de gente, ó. Pra ver vocês dois lutar. Pra ver nós lutar, a roça inteira, encheu lá, tudo, pra ver nós lutar. Foi onde o homem colheu a grana dele. Colheu o dinheiro dele, desmanchou o circo. No outro dia cedo eu passei, não tinha um papel lá, entende? Foram embora de noite e catou aquela grana lá. Olha, vocês fizeram uma boa ação, então. Aí, o que aconteceu? Vai eu na terceira poltrona do ônibus, para Jaú cedo, e Zé Maria dirigindo. Chegamos na Lagoa da Laura, vocês conhecem aí. Chegamos na Lagoa da Laura, a dona Laura vem. Oh, bom dia, Bastião, bom dia, Zé Maria. Zé Maria, mas o que é isso, meu filho? O que você fez no olho, Zé Maria? Zé Maria acabou. Que brincadeira, rapaz. Aquilo ficou na história, viu? Ele me deu um soco, quase me matou. E eu não podia dar risada que doía o peito, entendeu? Não podia, não tinha como dar risada. Aquela dor do soco que eu levei. Vocês se divertiram bastante. Se divertia, todo mundo ia nos grises, nessas festas aí, não ia. Acabava o serviço de noite, se encontrava aí. Foi muito bom. E tinha o funcionário dele, o Lua, né? Eles eram muito chegados e ia ter uma luta aí com uma mulher que vinha de São Paulo. E o Lua foi lutar com ela. Só que o Lua era uma pessoa forte também. E começou a luta, o Lua socou a mulher mesmo, né? Bateu, aí entrou os caras do circo contra o Lua. Aí começou a briga. E o Zé Maria estava na plateia aí. Eu morava em frente e estava meu pai e minha mãe, que nós nos doava água para o circo. Então o cara do circo falava, vamos assistir. E estava meu pai e minha mãe. Aí o Zé Maria falou para mim, Moacir, tira seu pai e sua mãe, leva para casa, que agora o pau vai quebrar. Era cadeirada para tudo quanto é lá. O Zé Maria defendeu o Lua até o fim. Só escutava a cadeira bater uma no arco, assim, uma na outra e pedaço cair. Com toda a popularidade que José Maria Vergini tinha, especialmente no distrito, entrar para a vida política foi algo natural. Aliás, antes mesmo disso, o motorista do povo já fazia política. Ele subia a rampa aqui da prefeitura e buscava melhorias para Potunduva. Em 1972, aos 29 anos de idade, ele foi eleito vereador. Depois, reeleito. Mais tarde, em 1986, voltou a assumir uma cadeira na Câmara de Jaú, agora como suplente.
não era político de gabinete, era político da estrada. Nossa senhora, você queria ver eu brava, era isso, viu, minha filha? Ah, minha nossa senhora. Por quê, minha filha? Ele não saía da prefeitura com os bilhetinhos dele. Ele subia aquela rampa 50 vezes por dia. Mas bilhetinhos? Bilhetinho, pedidos do distrito. Ele era recebido pelo prefeito toda hora. Mas eu lembro desse querer dele de ser político, né? De querer ajudar, por isso que ele se enfiou nisso, né? Porque naquela época que ele foi vereador, não se ganhava dinheiro, né? Não tinha salário vereador. Ele ia porque ele gostava, porque ele queria conseguir alguma coisa. Eu posso dizer a você que esse desejo, acho que foi dele ouvir algumas pessoas que votariam nele. Ele certamente, assim, ouviu esse canto, né, de se dedicar realmente a ser representante desse lugar com o qual ele sempre teve ligado. Ele era muito ligado à Airosa. Zé Maria com certeza falava, minha mulher é uma cobra. Eles morriam de medo de entrar aqui, né? Porque batia, era eu que atendia, e ele, ai, preciso que Zé Maria sinta, né? E foi aí que ele entrou, ganhou, estourado, foi maravilhoso. Lógico que ele teve votos aqui na zona urbana de Jaú, mas na zona urbana do distrito de Potunduva também, porque ele era quase que um rei, ele era um membro da família. Na segunda vez, querida, deixa eu contar um detalhe dessa alma. Tinha uma outra pessoa que também foi candidata, Timóteo. E você acredita que ele ia em todos aqueles amigos que votam? Não precisa votar em mim, vota no Timóteo. Ele quase perdeu, aí ele ficou preocupado, né? Aí ele ficou preocupado que ele não podia fazer isso daí. Mas ele fez e os dois foram eleitos e deu tudo certo. Como vereador, eu lembro que o distrito aqui era só buraco. Até tinha uns caminhões que viajavam fora, né? Ia para Porto Velho, para Mato Grosso. E as pessoas escreveram a trazer uns caminhões. Visite o distrito de Potunduva antes que se acabe em buraco. E o Zé Maria foi naquela época. Zé Maria, quando fez a ponte nova do trem aí no Rio, então foi feito um desvio, que a ponte passava, o trem passava pela usina. E ficou aquele cordão de pedra ali. O Zé Maria pediu na prefeitura que a prefeitura mandasse caminhão, máquinas, para trazer aqui, para tapar os buracos da rua. Então trouxe aquelas pedras-ferro, empedrou toda as ruas ali. Ele passava, à tarde da noite, passava um caminhão, fazia aquele barulho, só pedra. Mas, atrás disso daí, ele trouxe o paralelepípedo, quando tirou da Rua 7, da Quintino, da Major Prado. Então veio tudo aqui. Aí ele calçou todo o distrito aqui. Naquele tempo, nós não tínhamos a cultura de asfalto. Nós tínhamos apenas estrada de terra, ruas de terra, com céu aberto. Agora que melhorou a parte do esgoto, para nós era uma alegria receber os paralelepípedos. Então Zé Maria trouxe essa dignidade. Agora a gente não pisava mais no chão bruto. Se bater uma picareta no asfalto ali, vai encontrar o paralelepípedo da cidade de Jaú. Nessa época que eu estou te falando, não existia nem Olaria, nem Jardim Concórdia, nem Vila Nova Esperança, não existia Portal das Araras, não existia condomínio Frei Galvão, era só as 4 ruas do distrito, que estava saindo uma situação de vila para distrito. Lá não tinha encanamento. Meu pai era muito amigo do Zé Maria, o Antônio Tenório Cavalcante, meu pai, carinhosamente chamado de Antônio Gato, né, do nosso apelido. O que acontece? Então, o meu pai, o Zé Maria juntava esses homens antigos de Potunduva e que sem cargo de vereador mesmo, mas porque amava o lugar, ele se juntava às forças físicas, não só força de empreender, mas força física mesmo, de ir lá sem cobrar nada, e abrir esgoto, e
ir para Manilha. Mas quando o Zé Maria se tornou vereador, o Zé Maria possibilitou, junto com os governos da época, porque ele não foi vereador uma vez só, então ele possibilitou o Centro Cultural Comunitário, que a gente por muitos anos chamou de Clube Real. Tinha o campo de bola também, que ele, né, ajudava muito, colaborava bem. Então foi muito bom na época dele, tanto o campo como o Clube Real. A praça pública do distrito de Potunduva tinha chafariz, a jardinagem era a coisa mais linda, tinha guarda. Praça da igreja que não tinha iluminação, ele que conseguiu também com o prefeito Jarbas Faraco, né? A iluminação pública, porque nós morávamos, era no candeeiro, sabe o candeeiro? A luz de vela? Era assim, candeeiro, punha o querosene, era candeeiro. O Zé Maria também tem importância nisso. Eu lembro até hoje, quando foram acesas pela primeira vez as luzes da praça do distrito de Potunduva. Gente, era 7 horas da noite e as luzes acenderam. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós podíamos ver a luz elétrica. Todas as histórias, né, levam a fatos maravilhosos com Zé Maria. A criação do Plimec, que era uma tarde das crianças passarem no clube, né, que foram feitos dele. Quantas famílias que o Zé Maria alimentou. Zé Maria adotou para ele todas as famílias de Potunduva. Esse homem é digno de aplausos. Enquanto o transporte coletivo se firmava em Potunduva, na cidade de Jaú, José Maria cuidava da vida pessoal como podia. Casado com a professora Ana Maria Ferragini, morou na rua Quintino Bocaiúva. 2 anos depois, mudaram-se para a rua 7 de Setembro, próximo ao antigo Hospital São Judas, lugar que também se tornou garagem e ponto de ônibus. Tiveram 5 filhos: José Maria Filho, Ana Paula, Natália, Camila e Bruno. A vida não era fácil. Ele foi, assim, um namorado assim que não podia ter outro, não podia. Ele me levou para o céu. De repente ele me soltou do céu e eu esborrachei no chão, certo? Mas é a verdade. Foi muito bom conhecê-lo. Ele era um homem que só tinha coisa boa dentro dele. A vida deixou ele, a vida fez dele um homem mais duro, porque naquele coração só tinha coisa boa. Só tinha coisa boa. E eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. Não é que ele não tivesse defeito, claro, mas ele era boníssimo, boníssimo demais. Fazia a gente até brigar por causa da bondade desse rapaz. O que eu, mais lembro é do meu pai trabalhando. Meu pai sempre correndo. Meu pai com o bolso dele cheio de dinheiro, coitadinho. Que dinheiro, né? Aquele dinheirinho miúdo, mas ele embrulhava todo aquele dinheiro, andava com o dinheirinho aqui. Então a vida inteira com aquele bolso cheio de dinheiro. Ele chegava, aliás ele saía, a gente nem estava acordado. A hora do almoço, mesa posta, sempre uma garrafa de água, né? Ele tomava muita água. Sempre aquela garrafa de água em cima da mesa que a gente tinha que encher, cada dia um enchia essa garrafa e a mesinha posta para ele lá. Então ele chegava, almoçava, já saía de novo, né? E parava os ônibus e quebrava o ônibus e trocava pneu. E até lembro das minhas amigas da escola do Major Prado, que eu estudava no Major Prado, delas dando risada da gente, porque a gente estava limpando o ônibus, né? Aí passava de carro, lembro até que era uma Belina, e ela passava de carro e fica aí limpando o ônibus, e a gente limpando o ônibus, né? Então coisa de criança ali, a gente tentava ajudar quando meu pai pedia, mas era motivo de chacota na escola, né? Estavam todo mundo limpando o ônibus. Cara, não lembro de me fazer mal, não lembro puxa vida, era um trabalho braçal pesado, nunca. Eu convivo com ele 6 anos, tá? Então tem poucas lembranças. Lembro do momento que eu dei uma nota de dinheiro para ele, que eu não sei quanto é que era, ele me devolveu 5, 6, eu saí feliz da vida, porque era 5, 6, eu tinha dado uma nota, ele me deu 5, 6,
dele de camisa, com o bolso com dinheiro, porque ele dirigia, caneta pendurada aqui. São poucas lembranças, mas o que me emociona mais é esse fato dele só ter feito, de nunca ter ninguém para falar mal dele. Eu sei que a vida dele foi sofrimento, né? Ele fez esse negócio de só fazer sem ver, foi só sofrimento, porque nada, essa senhora sofreu, e sofreu muito, porque era tudo para os outros, eu lembro. O ônibus nunca tinha partida, aí ele foi vender o ônibus, consertou a partida. Falei, mas nunca teve partida, nunca dava partida. Aí ele foi vender o ônibus, consertou a partida do ônibus. Eu falei, mas gente, é assim. Como a gente não tinha dinheiro, a situação era precária. Era a avó que proporcionava o refrigerante no final de semana, o frango naquele final de semana. Era assim, era proporcionado pela avó. Falando na família, às vezes não soa bem por causa da dificuldade, não soa bem por causa da dificuldade. Mas assim, então às vezes essa história fazia o bem para todo mundo e às vezes aqui dentro sofria-se muito mais. Eu não peguei essa fase, mas eu vejo o que cada um passou. Eu vejo a história da Camila, que tinha uma cárie no dente e não conseguia consertar a cárie no dente porque não tinha dinheiro. Mas assim, pode pegar os 5 filhos, pode pegar quem for, ninguém, isso só fez a gente ser cada vez mais homem, cada vez ter mais hombridade. E foi as dificuldades que foram construindo a gente. É isso que trouxe a gente até aqui. E eu acho que ele passou aqui para isso. Para deixar esse legado pra gente e para se realizar, para ajudar o ser humano. Porque com dinheiro, sem dinheiro, o pessoal sempre ia. Tanto nos tratamentos também, quantos não pagavam. Isso eu lembro. A minha mãe, Peta, nossa, ficava muito brava com ele. Zé Maria, como é que eu pago as contas se não tiver dinheiro, né? Essas coisas assim a gente ouvia bastante, porque nunca tinha dinheiro. Mas é porque ele queria levar. Depois que acontecer, Deus ia prover pra gente, né? E foi assim, deu certo, nunca faltou nada pra gente, né? 8 de novembro de 1986. José Maria trabalhava normalmente, sentiu-se mal e foi descansar. Às 11h30 da manhã, um infarto fulminante. Jaú parou. 3 dias de luto oficial. O corpo dele foi velado no plenário da Câmara e depois seguiu para o cemitério Ana Rosa de Paula. Foi assim, a cidade parou, realmente. Quando ele faleceu? Quando ele faleceu. Eu morava em Mongaguá na época, em 86. Foi num sábado, quando eu soube, eu vim imediatamente para Jaú, né? Nossa, aquilo foi assim, uma devastação na família. A morte dele foi muito triste. Foi um baque emocional, o que foi uma tragédia para nós do distrito de Potunduva, porque não morria só um vereador, apesar de ser importante para nós, não morria só o dono de uma empresa, não é? Um empreendedor, morria alguém que nos trouxe à luz da integração, da integralidade com a história jauense. O que eu mais lembro mesmo é desse senhor trabalhando bastante, nunca parando, para pensar nele mesmo, né? Talvez se ele tivesse pensado um pouquinho mais nele, ele não teria falecido com 42 anos. Né? Se ele tivesse cuidado um pouquinho mais dele. Em Potunduva, alunos da escola Frei Galvão, motivados pela professora, decidiram homenagear o amigo que partiu com singelas palavras na forma de cartinhas, como fez a pequena Renata Benites, de 10 anos de idade. Zé Maria foi um homem de fibra. Tinha bom caráter, era querido e estimado por todos na Airosa Galvão. Era dono de uma empresa de ônibus, mas não era exigente, pois quando viajava, deixava os que não tinham condições de pagar viajarem de graça. No dia em que faleceu, deixou o povo em prantos e sua família inconformada. Obrigada por tudo, Zé Maria, e que sua alma esteja com Deus e em paz.
ela teve muito capricho, né? Fazer isso daí, porque ela gostava dele, né? Também. Tudo as crianças fez, né? E ela passou, saiu no jornal, falaram dela bastante, porque ela ganhou, né? Da carta que fez, a dela foi a melhor. Você já pensou que coisa maravilhosa? Ele era amado pelas crianças, pelos velhos, por todos. Com 42 anos ele foi embora sem dizer adeus para ninguém. Minha mãe com 5 filhos, por verela. E teve que se virar, mas ela quis continuar o legado do meu pai. E com muita garra, né, ela conseguiu. Lembrar do meu marido hoje é ver os meus filhos, que herdaram tudo dele, inclusive a força que eles têm, que ele tinha. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho veio dele, ele deixou tudo pronto. Hoje a gente colhe o que ele plantou, a gente vive da estrada de Potunduva, então o que a gente colhe hoje é do que ele plantou, não tem nada mais do que isso. Eu sou testemunha vivida desse homem que soube empreender, trabalhar, viver pelos outros como a vida tem que ser vivida, se fosse vivida como Deus gosta. É uma história de ensinamento, bem. Tudo que eu sei, tudo que eu fiz até hoje foi porque ele fez e eu venho na cópia da forma que ele me ensinou, né? Da forma que ele me ensinou. O Zé Maria deixou essa história, esse legado, esse óleo diesel, eu acredito que nas veias, porque todo mundo aqui é apaixonado por ônibus. Não apenas por estar envolvido com as relações de transporte, mas também com o bem-estar dos moradores do distrito, José Maria buscou durante boa parte da vida melhorias para a estrada que liga a cidade a Potunduva. Ele e demais moradores encabeçaram diversos abaixo-assinados pedindo a pavimentação da estrada. Mas José Maria não chegou a ver essa conquista. Os 12 quilômetros da vicinal, que tem início na Avenida Dr. Luciano Pacheco, foram asfaltados alguns anos após a morte de Zé Maria. E a denominação Estrada Vicinal Vereador José Maria Verdini só virou lei em 1993. Tudo isso, os abaixo-assinados, a luta do Zé Maria, o empenho das pessoas daquela época, do subprefeito, dos moradores, inclusive meu pai, todos os antigos daquela época, se empenharam e o governo daquela década de 1980, o governo daquela época entendeu a grande necessidade de se pavimentar, se asfaltar essa estrada. Bendito seja quem pôs o nome da rodovia nele, porque foi o cara que mais prestou serviço para a nossa região aqui, foi o Zé Maria. Justo, merecido, foi a pessoa certa. Homenagem justíssima. Foi muito especial, foi muito justa essa homenagem, porque ele batalhou muito, tanto pela estrada, né? Porque ele usava diariamente, não só uma vez, mas várias vezes no dia, e também pelo distrito, porque ele ajudava muita gente. Zé Maria jamais será esquecido. É digna e justa a homenagem do nome Vicinal José Maria Verdini a esse homem que acolheu todos os moradores do distrito de Potunduva, mas mais do que isso, um ser humano de luz, um ser humano que olhou para nós de Potunduva, distrito com dignidade e acolhimento. Mas esta estrada de terra agora se transformou em uma estrada moderna, porque o asfalto passou. Onde tinha 7 pontes, apenas uma restou. Somente a venda seca no mesmo lugar ficou, como cenário da história que esse caboclo contou. Com o tempo e as melhorias trazidas pelo asfalto, o entorno da vicinal tem virado uma espécie de polo gastronômico. Começando a venda seca, eu, Elinho Rossini, o Bem Sertanejo na esquina aqui dos bairros dos Grisos, que até
meu amigo, o Paulo Grossi, lá mais na frente, todos começaram depois de mim. E todos nós estamos aqui, todos nós estamos vivendo. E bem, porque você pode passar em todos eles tem movimento. Porque fácil locomoção, estrada. Eu abri aqui o bar, era o Bar e o Bocha, 19 de outubro de 90. Até hoje estamos aqui com a minha esposa, que é pioneira, começou junto, meu filho e minha filha. Aqui é um ponto onde reúne os amigos. Se eu estiver aqui ou não tiver, entra lá, pega a cerveja dele, senta aqui na mesa, depois logo eu chego da cidade, eles já estão aqui, você entendeu? É o churrasqueira acesa, ali em cima no quiosque, ou aqui já, aí com mulher, com as crianças, e aquelas coisas, sempre usei um violãozinho, uma música sertaneja aí tocando e contando causa, falando de pescaria, meus primos muito pescador que são, sempre tem história de pescaria. E por sinal, falar de uma coisa, as festas juninas daqui, que eu fiz com aqueles montes de anos, mas um monte, sempre passei fogueira. Até 2004, quando meu pai faleceu, todos os anos eu fiz. Eu fiz festa aqui de São João para 1.500, 2.000 pessoas. José Maria Verdini não está mais fisicamente entre nós, mas o legado permanece. O distrito pelo qual ele tanto lutou se desenvolve a olhos vistos, abrigando mais de 10.000 pessoas, comércio e equipamentos públicos e mantendo uma ligação próxima com a cidade de Jaú. José Maria Verdini não ficou na memória de Potunduva porque dirigia um ônibus. Ficou porque todos os dias fazia a comunidade sentir que ninguém seria deixado para trás. Ele transformou um distrito isolado em uma comunidade integrada. Porque algumas pessoas partem cedo, mas nunca deixam de chegar ao destino da memória. É uma história bem bonita, bem interessante, mas também muito rápida. Era o cara mais extrovertido da vida que eu vi. Deixou muitas saudades. Hoje só resta a saudade da estrada que existia e daquela jardineira que passava todo dia, e do nosso motorista dirigindo com alegria, sempre com muita prudência transportando as famílias. Por isso essa homenagem é pra você, Zé Maria. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho veio dele, ele deixou tudo pronto. Hoje a gente colhe o que ele plantou, a gente vive da estrada de Potunduva, então o que a gente colhe hoje é do que ele plantou, não tem nada mais do que isso. O que mais que a gente pode querer? O amor, não é? Isso é amor e basta. A felicidade acho que mora aqui.